Você já ouviu falar sobre síndrome de Down? Talvez você já conviva com uma criança que tem essa síndrome. Vamos falar hoje sobre como podemos estimular a comunicação de uma criança que tem a síndrome de Down. Então, o que é a síndrome de Down? É uma alteração genética causada por erro na divisão celular. Houve então aí uma divisão celular anormal que resultou em material genético extra do cromossomo 21. As crianças com essa síndrome têm 47 cromossomos em suas células, em vez de ter 46, que é a normalidade. De quem é a culpa da criança ter nascido então com a síndrome de Down? É importante a gente esclarecer que o comportamento dos pais não causa a síndrome de Down. Não há nada que eles poderiam ter feito de diferente para evitá-la. Não é culpa de ninguém. Além disso, a síndrome de Down não é uma doença, mas uma condição da pessoa associada a questões que os pais precisam ficar atentos desde o nascimento da criança. Quando é feito, quando é diagnosticado a síndrome de Down? O exame para descobrir a síndrome de Down é feito entre a 11ª e a 33ª semana de gestação, por meio de um ultrassom. Nele, o médico vai medir a quantidade de líquido atrás do pescoço do bebê, chamado de translucência nucal. Crianças com síndrome de Down tendem a apresentar maior quantidade dessa substância. Mas eu não estou convencido com o resultado do ultrassom. Então, o que pode ser feito? Depois do nascimento, para comprovar os resultados do ultrassom, o diagnóstico clínico de síndrome de Down é comprovado pelo exame do cariótipo, que é o estudo dos cromossomos, que também ajuda a determinar o risco, que em geral é baixo, de acontecer do casal ter outros filhos com essa alteração. Esse risco aumenta quando a mãe tem mais de 40 anos de idade. Então, vamos ver algumas características das crianças que possuem a síndrome de Down. Elas possuem olhos puxadinhos, parecido com o dos orientais, rosto arredondado e orelhas pequenas, Tem hipotonia, que é a diminuição do tônus muscular, que faz com que o bebê seja menos rígido e contribui para ter dificuldades motoras, de mastigar, de engolir o alimento, ter atraso na articulação da fala e, em 50% dos casos, problemas do coração. Às vezes a língua é grande, que junto com a hipotonia, ou seja, com a flacidez, faz com que o bebê fique com a boca aberta, desenvolvendo então a respiração oral. As mãos são menores, os dedos são curtos. E em alguns casos, existe o excesso de pele atrás do pescoço, E em geral a estatura deles é baixinha, eles não costumam crescer muito. Tem tendência a serem obesos e terem doenças endócrinas, como diabetes, problema de hipotireoidismo, deficiência auditiva e visão também podem estar presentes. Tem um maior risco de infecções, principalmente as otites, que são as infecções de ouvido. Tem comprometimento intelectual e, consequentemente, a aprendizagem vai ser mais lenta. Então, por isso, os pais precisam estar sempre levando a criança para fazer acompanhamento médico. O tratamento, da síndrome de Down. O tratamento, como a síndrome de Down é um resultado de uma mutação genética, ela não tem cura. Não existe nenhum tratamento que vai curar essa síndrome. É essencial que os bebês e as crianças com síndrome de Down sejam acompanhadas desde cedo, com muitos exames, para diagnosticar o quanto antes quaisquer anormalidades no coração, no estômago, intestino, alterações endócrinas, auditivas e visuais. Muitas vezes o tratamento precoce pode até impedir esses problemas que cheguem a afetar a saúde da criança. Durante a vida, é importante manter um acompanhamento médico para avaliação geral e para monitorar o surgimento de fatores como a obesidade ou qualquer outra condição que vai exigir mais atenção. A intervenção precoce, com uma equipe de terapeutas, educadores especiais, ajudam especificamente, de maneira individual, cada criança. Elas precisam ser estimuladas desde o nascimento para que sejam capazes de vencer as limitações que essas crianças apresentam por causa da alteração genética. Então vamos aí a algumas recomendações que vão te ajudar a lidar melhor aí com a síndrome de Down.
A estimulação precoce, desde o nascimento, é a forma mais eficaz de promover o desenvolvimento dos potenciais da criança com síndrome de Down. Como todas as outras, essa criança precisa muito de carinho, de uma alimentação adequada, de cuidados com a saúde e de um ambiente acolhedor. O ideal é que essas crianças sejam matriculadas em escolas regulares, onde elas possam desenvolver o seu potencial, mas claro, respeitando aí os limites que a síndrome impõe. Já assim, em alguns casos vão ser necessários, vai ser visto em avaliação, no acompanhamento profissional, então vai ser melhor elas frequentarem escolas especializadas, que vão proporcionar outro tipo de acompanhamento voltado a trabalhar as limitações que essa criança tem. Então, dito tudo isso, vamos a algumas dicas para te ajudar a estimular o seu pequeno a desenvolver melhor. Primeiro, faça exercícios diariamente com as crianças que têm síndrome de Down, porque elas precisam aprender habilidades que vão ajudar nas atividades diárias. Além disso, fazer exercício tem muitos benefícios para a saúde, porque ajudam aí no processo de socialização e a equilibrar as emoções. Mas antes de começar essa prática de exercício, é importante você ter a permissão do médico que acompanha seu filho. Porque algumas crianças com síndrome de Down, elas nascem com algum tipo de doença no coração que são graves. E qualquer exercício é contraindicado até que o problema seja tratado. Tenha expectativas realistas. Escolha atividades que motivem realmente o seu filho, Pela resposta dele, você vai perceber se o exercício é desafiador demais para ele ou não. Se mesmo com a sua ajuda a criança não conseguir, não insista, para você não gerar frustração tanto nele quanto em você. Construa sobre o sucesso. O que é isso? Desenvolva a partir de atividades que ele já tem sucesso e vai colocando um pouco mais de dificuldade cada vez que ele conseguir fazer uma atividade. Divida as atividades em passo a passo. A aprendizagem ela é dividida em estágios. Recompense o seu filho, Toda vez que ele der um pequeno passo, que ele conseguir, façam coisas aí divertidas com sua voz, a sua linguagem corporal, Ela pode motivar a criança. Use a criatividade e lembre de trocar de lugar com ele na brincadeira ou na atividade, para reforçar essa interação e o interesse da criança. Cuide do ambiente. Aprender novas habilidades requer atenção e foco. Então, o que você precisa? Prepare o ambiente. Antes de começar os estímulos com ele, encontre um lugar que não tenha pessoas interrompendo, barulho tirando a atenção da criança. É preciso saber, a melhor hora do dia. Por exemplo, você observar se o seu filho está alimentado, se ele está hidratado, se ele está sem sono, para você fazer os estímulos com ele. Experimente algo, algo novo. Por exemplo, se você tentar algo e não funcionar, você vai sempre poder tentar algo a mais. Todos nós precisamos de tempo e prática para aprender coisas novas, Deixe seu filho saber disso. A comunicação, A comunicação é a base da vida. Nós usamos a fala de várias maneiras, desde pedir orientações até expressar os nossos sentimentos. Crianças com síndrome de Down têm dificuldades em desenvolver a fala, mas podem e irão aprender a se comunicar. Elas frequentemente começam a falar palavras isoladas entre os 2 e 3 anos de idade, mas a idade da primeira palavra varia muito. Eles têm o desejo de se comunicar e de aprender. Muitas crianças com síndrome de Down entendem a relação entre palavra e um conceito por volta de 10 a 12 meses de idade. Mas nessa idade, a criança geralmente não tem habilidades neurológicas e motoras desenvolvidas para conseguir falar. E por isso que é tão importante a gente oferecer outro sistema para que a criança possa se comunicar e aprender a língua antes de ser capaz de falar. Mas que sistema é esse, Ensine primeiro o seu filho a apontar para o objeto que ele quer. Ensine a te mostrar figuras, ensine a te levar no objeto e ali fazer o apontamento para aquilo que ele deseja. São formas que vão te ajudar muito na comunicação com ele, entre ele, e as pessoas que convivem. E o que eu posso fazer então para poder estimular meu filho a falar mais rápido? Para que a criança com síndrome de Down possa começar a falar mais rápido,
O estímulo deve começar logo no recém-nascido através da amamentação, porque ela ajuda muito no fortalecimento dos músculos da face e na respiração correta. Esse fortalecimento dessas estruturas usadas na fala, né, lábio, bochecha, língua, é muito importante, porque estão fracas, né, flácidas, e isso é uma das principais características da síndrome de Down. Mas além da amamentação, existem outras estratégias que podem ajudar no desenvolvimento da fala dessa criança, como por exemplo, né, estimular a sucção, usando a chupeta para fazer o bebê aprender a sugar. O bebê tem que mamar, né? Deve mamar no peito preferencialmente, né? E os pais devem insistir, ainda que vejam que a criança tem muita dificuldade. Por quê? Porque é um esforço muscular muito grande para o bebê e mais ainda para esses bebês que a musculatura é flácida, sem força. Uma outra dica é você passar uma escova de dente macia dentro da boca e da gengiva, na bochecha, na língua do bebê todos os dias, para que ele aprenda a movimentar a boca, abrindo, fechando os lábios. Você pode também envolver o dedo com uma gaze e passar suavemente dentro da boca da criança. Pode umedecer a gaze com água, umedecer com gelatina líquida e aos poucos você varia os sabores para ficar mais interessante. E isso vai fazer com que a criança queira sugar e vai exercitar a sucção. Brinque com seu bebê, fazendo sons para que ele possa te imitar. Fale muito com o bebê para que ele possa participar de todas as atividades da casa. Cante músicas com sons de animais, com variações de voz e deixe ele ver as conversas da família. Nas crianças com mais de 6 meses, né, você pode usar aí copos com diversos bicos diferentes, colheres, canudos, de diversos calibres para alimentar essa criança. Esses exercícios estimulam os músculos da face e também o sistema nervoso central, que ainda está em formação. E continuando aí com os estímulos, né? Trabalhe com rimas e canções infantis. As rimas e canções infantis são divertidas, interativas, elas tendem a ter letras e melodias cativantes com palavras repetitivas, que vai ajudar a formar o vocabulário da criança por causa dessa melodia gostosa e da repetição das palavras. Isso dá ao seu filho a oportunidade de aprender de uma maneira diferente do que apenas usando a fala. E essas opções atrativas vão encorajar essa criança a imitar a fala. Leia livros para ele todas as noites. Ler tem tantos benefícios que é simplesmente impossível dar errado. Isso vai ajudar a criança a usar a imaginação, aprender novas palavras, aprender a fazer perguntas. Seja o mesmo livro todas as noites, ou diferentes todos os dias, né? A leitura é uma excelente maneira de você encorajar a fala da sua criança. E você sabia que a coordenação motora começa nas mãos antes da boca? Muitos estudos foram feitos sobre os benefícios da relação entre o movimento físico e o aprendizado. Os movimentos como aqueles envolvidos em jogos, danças, vão ativar o cérebro em uma grande variedade de áreas, podendo então ajudar na estimulação dessas redes neurais, né, que vão ajudar a desencadear outros aprendizados. Então, o que é que eu posso fazer? Brinque de dançar, de montar pecinhas de jogos, de massinha, rasgar e amassar papel. É uma forma de fazer brincadeiras diferentes, né? Então, use sonzinhos de animais, de veículos e sons engraçados. Usar os sons faz parte natural da nossa fala. Os sons se transformam em palavras. As palavras se transformam em frases e as frases se transformam em histórias. E assim as crianças vão adquirindo a capacidade de se comunicar com o mundo. Elogie por qualquer tentativa verbal ou aproximação de palavra. As crianças amam elogios. No início, os sons começam como uma aproximação de palavras. Depois nós vamos trabalhar para aprimorar esses sons e com o tempo eles vão se transformar, né, se tornar mais exatos, mais certinhos na pronúncia. Se seu filho tem dificuldade para falar, nós precisamos incentivar, elogiando os sons ou as palavras que ele consegue falar. Isso vai ajudar e encorajar a fazer mais sons e até mesmo a se esforçar para falar mais palavras. Seja consistente na sua rotina diária para permitir oportunidades de usar a linguagem no seu dia a dia. Quando você for abrir, por exemplo, uma porta do carro para ir a algum lugar, pratique palavras simples como abrir, sair, ir.
e tente fazer a criança imitar todas as vezes que você falar essas palavras. Descreva sempre o que você está fazendo. E se seu filho repetir alguma das suas palavras ou tentar usar uma palavra própria para descrever aquela situação, elogie o esforço dele. Essa também é uma chance de você fazer seu filho imitar tudo que você está falando. E continuando aí o exemplo que eu falei agora há pouco aí do carro, né? Vamos pensar em uma situação. Como pode ser essa situação no nosso dia a dia, né? Enquanto vocês entram no carro, sua conversa pode ser mais ou menos assim com ele. Oh, filho, ok, então nós vamos fazer as nossas tarefas. Você pode dizer tarefas? E a criança vai usar uma aproximação da palavra, a palavra tarefas, né? E filho, muito bem, muito bom. Você gosta de fazer tarefas? E a criança vai balançar a cabeça, que sim. Aí você pode falar para ele, ok, então vamos abrir a porta? Você pode dizer abrir? E a criança usa a aproximação da palavra abrir, tentando falar. E assim nas atividades do seu dia a dia. Você vai ensinando palavras, conceitos novos para o seu filho todas as vezes que você está conversando com ele ali na sua rotina diária. E o gostoso disso tudo é a relação de companheirismo, de poder participar do desenvolvimento, da aprendizagem do seu filho. E saber que você, pai, você, mãe, vocês estão sendo peça fundamental para mostrar e ensinar o conceito de mundo para o seu filho. Então aí, vamos relembrar. Como é uma criança com síndrome de Down? Ela tem uma vontade enorme de aprender, um sorriso que ilumina, muitas emoções e sentimentos, pernas que adoram correr e pular, olhos lindos que querem conhecer o mundo, tem 2 ouvidos que querem ouvir palavras de encorajamento, tem um grande desejo de ser aceita e 2 pés que irão levá-las aonde quiserem chegar. Esse é o seu filho, essa é a sua criança cheia de sonhos pela frente. Caminhe com ela, ensine o caminho, ajude nas dificuldades e colha frutos dessa conquista diária. Eu espero que essas dicas ajudem você a encontrar algumas ideias novas para incentivar a fala dos pequenos com síndrome de Down. Eu sei que alguns dias vão parecer que você não conseguiu nenhum progresso e pode parecer que você está regredindo, mas em outros dias você vai ver o progresso e saberá o quanto valeu todo o trabalho para chegar lá. E vocês 2 poderão comemorar juntos. Essas foram então as minhas dicas de hoje. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até mais!